Hands up for Roman cold, but still regret it every single time a woman smoke. Let's get rich and buy our parents' home in the south of France. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. Linda! Tudo bem? Ai, que prazer. Que prazer é meu. Como é seu nome? Anaíde. Eu tô aqui pra cantar pra você. Solely 12 shots in the motherfucker. Mission about to go in. Go in. So gone. You a bad day, yeah. This is your song. Your song. Lonely, 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 lonely killer. Yeah, she just a lonely, 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 lonely killer. Boa noite, pessoal. Boa noite. Começa mais um programa na Rádio Boa Música FM, o nosso grande programa Afro Black, com o nosso locutor Nego Jé. Tudo bem com você, Nego? Boa noite, graças a Deus, tudo bem com vocês, galera? Mais um Afro Black aí no ar, todas as sextas-feiras, das 20 às 21 horas, como sempre, trazendo sempre temas interessantes que a gente possa estar debatendo, discutindo, convidadas de um currículo maravilhoso que vai debater um assunto do dia conosco. Hoje temos aqui Simoni, que é agente de saúde na comunidade do Jardim São Luís, uma das maiores comunidades, ou as antigas chamadas favela, de São Paulo. Ela atua naquele grande espaço ali, convencendo as pessoas, fazendo atendimento primário. E temos aqui nossa Carol também, a Carol, que é psicóloga, que vai estar orientando nós nesse momento, como está sendo a loucura em vários segmentos da sociedade, nesse momento assim meio anormal ou surreal que estamos passando. Simoni, vamos começar com você, se apresenta, conta para nós como é o seu dia a dia. Olá, boa noite, obrigada aí, viu, pelo convite. Meu nome é Simoni, né, trabalho de agente comunitária de saúde aqui na comunidade do Jardim São Luís há 11 anos. O meu trabalho, né, é fazer primordialmente um vínculo, né, com muitas famílias, porque não é fácil você abrir a porta da sua casa, né, para uma pessoa no qual você nunca viu na vida e contar a sua vida para ela, né? Na verdade, você conta tudo. E das orientações, né? Orientações de saúde, você vai criar vínculo para saber se a pessoa sofre violência, menores em abuso, gestante, uns temas bem, assim, que a gente tem que, no caso, entrar bem delicado, né? E o meu trabalho é esse. Então, no caso, você é quase uma psicóloga também, né? Perfeito. Assistente social também, pode ser, às vezes até uma psicóloga, porque tem casos que a gente não entra só para perguntar como a pessoa está, e sim para falar para ela, pode desabafar aí que eu estou aqui para te escutar. Então, tem vezes que a gente fica 40 minutos conversando com uma pessoa, ou 2 horas até, já fiquei. Para a pessoa se soltar, né, e sentir que ali ela não tem somente uma profissional, ela tem uma amiga, né, vamos falar assim. Maravilha. E você, Carol, conta para nós um pouquinho como é o seu dia a dia profissional, para a gente dar um início nesse programa de hoje, que é muito interessante para o tema. Certo, primeiro dizer que é um prazer, né, estar aqui com vocês, com o Nego Jé, o Rick, a Simoni. Mandar um abração aí para a Marta também.
Eu tô falando de Goiânia, né? É muito importante, né? A gente está com a Simone, que faz esse trabalho aí comunitário de campo, que é tão caro para nós, né, nesse momento. Então, parabenizar desde já, Simone, aí pelo seu trabalho, que é extremamente importante, né? Eu sou psicóloga, sou educadora, então as atividades de educação estão, né, um pouco paradas, um pouco à distância, né? A gente está fazendo teletrabalho, mas eu também tenho atendido muitas pessoas virtualmente também, né? Que é algo que a psicologia já vem discutindo há um tempo, mas nesse formato e nessa quantidade de atendimentos para nós é novo, então tenho atendido muitas pessoas online. E aí é um grande desafio, né, da gente construir o contato mesmo à distância. E consegue, Carol, ter esse contato, sentir? Porque, querendo ou não, quando você, no meu pouco entendimento no assunto, quando você vai tratar de um assunto psicológico, você precisa sentir também a pessoa, você precisa estar, no meu modo de ver, estar perto para você ver as reações também da fala da pessoa, creio eu. E pela internet consegue isso? Tudo, né, como a Simone estava comentando, né, mais cedo, tudo precisa de vínculo. E esse vínculo, à distância, ele também é necessário, ele também precisa ser formado, ele é que garante o trabalho. E certamente a gente tem encontrado desafios também nesse processo, mas sim é possível. Nós nos formamos para atender presencialmente, né? Então a gente também, enquanto profissão, né, estamos há um tempo já discutindo isso, agora mais ainda, então tem sido muito importante os debates dentro da nossa própria classe, né, para poder entender como que a gente dá continuidade para o trabalho, faz um trabalho de qualidade, né, mesmo à distância, mas é possível sim, mas é um outro formato, né. Alguns profissionais já faziam esse atendimento há um tempo, mas agora, massivamente, todos têm feito, né? Tem alguns profissionais. Eu mesmo parei de atender presencial totalmente, estou atendendo só online. Então, a gente tem aí construído novas possibilidades de fazer esse contato, esse vínculo, mas é possível, é necessário, eu tenho visto o quanto a psicologia, assim como outras profissões de saúde, né, tem ajudado as pessoas a ficar bem nesse momento. Na verdade, eu acho que, principalmente agora que nós já estamos há mais de 3 meses de isolamento social, eu acho que a psicologia está se tornando, claro, médicos que cuidam da Covid, enfermeiros, agentes de saúde igual a Simone, mas no caso da psicologia está se tornando essencial, porque todo mundo vai sair um pouquinho disturbado, eu vou usar essa palavra porque é mais ou menos aquilo que eu sinto. Você acaba saindo. Vou contar só um fatinho aqui rápido. Eu acabei de me formar em Direito. Aí eu fui fazer a minha colação de grau, você clica em um botão lá, pega a senha, em um botão aí, que uma parte da página que oferece, você coloca o código e pronto, você se formou. Deu um sentimento tão de assim, o que eu fiz? Eu estudei 5 anos para ser isso. Então, o que eu quero dizer é que nesse momento está tudo tão surreal que se torna, você sente um vazio. Então, a psicologia vai ajudar muita gente, está ajudando muita gente, né, Carol? Porque é um momento extremamente anormal, à parte. Eu acho que ninguém, pelo menos da minha geração, eu acho que nós nunca passamos por isso. É verdade. E, Simone, conta para nós. Teve muitos casos de Covid que você atendeu ou não? Ou como você, a situação de base, então, conseguiu evitar muito? Como é que foi? Olha, até mais ou menos, vamos falar assim, 1 mês, quando veio o auge, né, de tudo, estava no controle. Não tinha chego ainda na comunidade, era raro. Estava mais nas classes mais média, alta, né? Isso. Mas depois disso, não teve mais controle. Na verdade, a nossa classe, na verdade, muitos ficaram envergonhados em falar: estou contaminado com Covid, né? Sério? Tiveram muitos casos? Muitos, muito.
assim, as pessoas tinham medo do vizinho apontar, de rejeição, e acabava contaminando o seu próximo, né? Eu tô com Covid, né? Então, hoje é meu último dia de quarentena que fala, né? E Você eu peguei... teve Covid, Simone? eu, no momento, ainda sou diagnosticada como, né? Então, hoje é o 14º dia. E aí, eu peguei de uma paciente no qual eu cheguei na residência dela. A gente não tá fazendo a visita no domicílio, né? Eles proibiram, mas o monitoramento, assim, chamado por eles, a gente tá indo. Por quê? Porque na hora que eles vão ao médico, eles dão um telefone. Tem muitos que dão o telefone errado, já com medo, entendeu? Então, eles vão correr para quem? Para a agente comunitária de saúde, no qual conhece o território. E aí, a gente tem que realmente ir na residência e ver se ele piorou, se ele passou para mais alguém da família, quais os sintomas, quando começou, quando foi diagnosticado, qual tipo de exame no qual ele fez, ou às vezes, né, já aconteceu aqui na comunidade, infelizmente, né, quando a agente de saúde chegou na residência, a pessoa já estava em óbito, né, e aí foi aquele alvoroço todo, infelizmente. Então, agora a gente fazendo esse... que eles falam monitoramento, né, vamos falar assim, que muitas vezes não dá certo, porque para quem vive em comunidade sabe que não é você chamar no portão, ao contrário, é você chamar um portão, você ter que subir 3, 4 lances de escada, né, e realmente ali você vai ter, não tem jeito, o primordial você vai dar de cara com o vírus mesmo, daquela pessoa que foi contaminada. Desculpa, gente, é porque eu não vivo a situação dela, então para mim, na verdade eu nem sabia, quando eu fiz o convite para a Simone, ela acabou não comentando, então... Não comentei, quando veio o convite eu falei, até chegar o dia, né, da gente se comunicar, aí eu creio que eu tô bem. Hoje eu me encontro bem, né, mas... Do meu 5º dia ao meu 10º dia, eu fiquei bem ruinzinha, e como eu estava falando, a paciente não falou que estava com Covid, ela falou que estava com bronquite. E ali eu senti algo diferente, porque ela estava em isolamento, por mais que eu fui pelo corredor dela, no 3º andar, ela estava em isolamento. E eu puxando pelo sistema, né, conversando com as pessoas, né, no qual também ajuda nesse monitoramento, no caso, por telefone, aí sim, lá foi falado que o diagnóstico dela era Covid. Então, ela mentiu para mim, e infelizmente eu fui contaminada, né? Claro que eu não vou poder chegar lá e falar, ô, fulana, você podia ter me falado, né? Não, agora já foi, né? Graças a Deus, ela ficou bem, né? Ela teve uns dias ruins no hospital, ela ficou no hospital, né? Mas já voltou e tá em isolamento ainda. Mas eu achei, assim, na parte dela até um egoísmo, né, que ela poderia falar, né, sabendo da dificuldade que a gente tem em ir até a residência, ela sabia que eu ia estar direto com ela. Então, por mais que eu uso, né, os nossos IPI que eles mandam, o contato, assim, ao abrir a janela, o vírus veio tudo para cima de mim, não teve jeito. Meu Deus. Na verdade, olha, eu ainda, gente, não tive contato com ninguém que teve Covid, assim, muito próximo de mim. Aí fiquei sabendo de um colega agora que pegou, inclusive a gente trabalhou junto durante um tempo, foi a primeira pessoa. E agora a Simone está me falando, assim, ela sabe que eu e ela temos uma amizade de longo tempo. Aí eu fiquei até meio assim, porque, pô... Mas, Carol, aí é onde entra a psicologia, né, Carol? Como fazer? Porque é um agente de saúde, por mais que, igual ela acabou de dizer, a Simone acabou de dizer que não está tendo atendimento presencial, se chamam para ir fazer um monitoramento, é próximo ou dentro da residência. Como fazer o psicológico desses atendentes, Carol, de saúde? E no caso o enfermeiro, que ainda está mais próximo ainda, porque está dentro do hospital, o médico, como faz, Carol, o psicológico? Sim, primeiro que esse relato da Simone, né, ele mostra pra gente o quanto tudo que a gente está vivenciando na pandemia
não é novo. Essas contradições do sistema, essas contradições do modo como a nossa sociedade funciona, elas não são novas, mas na pandemia tudo ficou um pouco escancarado. Então, o fato da Simone não ter uma informação, dela precisar se expor, né, ao vírus, isso não é novo, né? Em outros momentos do trabalho dela, ela pode dizer para nós, talvez da falta de equipamento, talvez das condições de trabalho precarizadas, a própria comunidade, né, que também se estrutura de uma forma que não estava preparada para receber um vírus, uma pandemia, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Nada é novo. É uma sociedade, é a mesma sociedade de 4 meses atrás, agora demonstrando várias contradições que às vezes parece que estão um pouco veladas, mas para quem está na linha de frente não é nada velado, né? Então, os profissionais de saúde, os profissionais que estão no contato direto, né, eles estão experimentando um nível de estresse muito alto, ansiedade, muitos ficam longe das famílias, né, por precaução, né, com relação à contaminação. Nem todos os profissionais de saúde têm essa possibilidade, como a Simone está comentando, né, de escolher como é que ele vai desenvolver o seu trabalho, né, porque as condições estão para além da escolha, né, então a gente não pode perder de vista essa contradição que é bastante antiga, e não existe uma resolução a nível individual, né, isso também é muito importante, embora eu esteja falando do lugar da psicologia, e às vezes a gente pensa que tem uma fórmula, né, individual para o problema, mas não tem como a Simone ficar bem se o trabalho dela não favorece isso, se a comunidade, se a situação de moradia, né, então essas contradições sociais, elas estão aparecendo e elas estão assustando a gente um pouco, mas elas não são nada novas, então a gente precisa pensar, eu vejo, né, nesse amplo. E claro que a gente tem estratégias sempre coletivas, sempre comunitárias, sempre construídas, né? Não é nada de fora para dentro. Então, precisa entender dentro do contexto que a pessoa tem, ou da própria comunidade, né? O que é possível ser feito, o que já era feito para a saúde ser conseguida e construída, e quais são os mecanismos existentes aí para nos ajudar, se tinha grupo, tinha um grupo da igreja que ajudava, por exemplo, como é que a gente dá continuidade para esse trabalho, né? Ou tinha uma psicóloga que atendia, ou a nossa agente de saúde que já conhece o território, né? Então, todas essas pessoas, esses atores sociais, precisam ser consultados para essa construção sempre coletiva das estratégias. Na verdade, eu vi muito se discutir, porque, assim, não foi uma doença que iniciou nas classes sociais menos favorecidas. Começou, provavelmente, principalmente quando continental, veio por aviões, navio, pessoas que viajavam, porque começou lá na China. E dificilmente alguém de uma favela, não que não consiga ir, mas dificilmente vai viajar para a China, a não ser que esteja num trabalho ou alguma coisa. Então a gente tem que pensar, por que no final quem acaba sofrendo é as comunidades, acaba sofrendo até mais? Exatamente porque o vírus ele fica preso no ambiente. E as comunidades, muitas vezes, são aglomerados. A Simone pode dizer melhor para nós. Eu morei a minha vida inteira no Jardim São Miguel. Minha vida inteira não, minha adolescência, dos 17 aos 24 anos. Assim, é um aglomerado de casa. E quando eu saí de lá, e eu, como tenho familiares, a Simone mesmo é uma amiga de anos, volto sempre lá, os aglomerados só aumentaram. Então se torna uma prisão, vamos dizer assim, não que as pessoas lá estão presas, mas a forma que se constrói, para esse tipo de vírus, acaba sendo um fator, maravilhoso, porque ele consegue ficar preso ali, dentro daquele ambiente, porque normalmente são becos com menos de 2 metros de passagem. Tô mentindo, Simone? Tô falando... Não. Na verdade, encurralou, né? Na verdade, encurralou a comunidade, né? O pessoal não tem como sair dessa. Porque a qualquer lado... Só ficando preso dentro de casa mesmo. E mesmo assim, ainda bem que a prefeitura ou o governo está dando algumas escolas, né? Eles...
na verdade, alojaram, né, os pacientes com Covid, no qual não consegue ficar em isolamento dentro de casa, eles levam, você apresentando o seu exame positivo, você pode ficar sua quarentena lá nessa escola, no caso, né, tem aqui no Ângela tem eu creio que em Parelheiros também tem outro, tem umas escolas que dá esse suporte, com 4 refeições, para dormir, tudo bonitinho, né, tem médicos lá, caso a pessoa venha piorar, enfermeiro, então está sendo um refúgio, no caso, para a nossa comunidade, os que estão pegando e, tipo, mora em 2 cômodos, que é um quarto com um pedacinho de cozinha e o banheiro dentro, tipo que tem 3, 4, 5 filhos, não tem como fazer isolamento. Então, essa doença pegou, claro, todo mundo de surpresa, e aí quando acalhou de vir para a comunidade, que é para nossa classe baixíssima, né, foi muito afetada, está muito triste, aí vai correr para onde? Vai pedir socorro para quem, né? Então a gente ficou encurralado mesmo. Carol, é aí onde você vê, porque assim, eu tive no Jardim São Luís, aliás, eu vou lá toda semana, todo período. Eu estive lá o fim de semana passado. Né, Simone? Eu estava lá no Jardim São Luís, na casa da minha tia, e assim, tá todo mundo meio que não sai, não vai para canto nenhum. A comunidade realmente estava muito mais tranquila do que é no seu normal, porque aos fins de semana lá, numa situação normal, tá todo mundo zanzando. Então, como a gente já acabou de comentar aqui, os espaços de sociais que tem são muito pequenos, acaba sendo pequeno. Então, você vê todo mundo zanzando, vai para frente, vai para trás, vai e se encontra. Então, eu senti lá mesmo, assim, muito, vamos dizer, um isolamento real, porque as pessoas não estavam zanzando tanto. Até acaba andando um pouco, porque isso acontece no geral. Mas acaba se tornando mais preso, só que eles já estão presos, porque a comunidade, como a Simone acabou de falar, e eu reitero, já é um lugar de prisão, porque são espaços pequenos, casas pequenas, aglomerados, é aí onde realmente, Simone, ou Carol, aparece a contradição brasileira. Quando a gente fala em escravidão, porque o Afroblack ele é um programa exatamente disso, para mostrar a contradição que a escravidão deixou, e as pessoas ficam falando que é mimimi, olha aí a contradição. Como a favela surgiu do fim da escravidão, onde jogou milhares de escravos que uma hora eram obrigados a trabalhar gratuitamente, se jogou na rua, sem para onde eles ir, não deram terra, não deram trabalho, e aí começou a se formar as famosas comunidades. Hoje ainda são maiorias de famílias pretas e pardas dentro das comunidades. E o triste é exatamente isso, a gente vê essa contradição. O governo não fazer nada para diminuir, para acabar. Porque favela é uma coisa que não devia existir. É uma coisa que se o governo vem dizer para mim que não tem dinheiro, o governo só com a Petrobras ganha bilhões e bilhões. O que falta é empenho, falta de vontade política e pararem de roubar, porque cada vez que você vê um secretário, um deputado, como a gente vê no Brasil, preso, que o quarto dele era um quarto cheio de dinheiro, parecendo o Tio Patinhas, mostra o quanto falta é só força de vontade e empenho político de fazer essas comunidades se transformar em grupos de apartamentos, grupos de prédios habitacionais. Aí em São Paulo tem um exemplo ótimo, que começou no governo Haddad e terminou no governo Dória, de ter pegado, como era uma comunidade próxima a um bairro rico, que é a Vila Olímpia, se derrubou uma favela inteira e fez prédios habitacionais. Eu até comentei com a Simone, que a Carol, a Simone mora muito perto, conhece bem essa realidade. Hoje são lá apartamentos belíssimos, com valores absurdos, foram dados realmente para os moradores que da favela ali foram retirados. Demorou-se um pouco porque faltou um pouco de vontade, na verdade faltou não roubarem tanto, porque seguramente nessas obras roubaram demais. Se tivessem não roubado, teria se terminado num curto espaço de tempo e feito prédios muito mais rápido. Mas para provar que tem como acabar com essas favelas no Brasil, porque eu não sou contra as favelas, eu sou contra, como está dizendo a Simone, no momento de pandemia desse, o povo que já vive encurralado se encurrala mais ainda. Parece rato encurralado. Então, se o governo tivesse empenho, pegasse o dinheiro público, acabasse com as favelas,
sem maltratar a população, porque você vai lá dar o aluguel social, pede para a pessoa se afastar por um período, derruba aquele monte de aglomerado de casa, faz prédios e devolve as pessoas para dentro do seu habitat natural, porque querendo ou não, nós somos bichos, nós precisamos do nosso habitat natural. Então, Carol, você que é psicóloga, dá uma palhinha para nós de por que a mentalidade dos políticos brasileiros é tão corrupta e com tanta falta, com tão pouco empenho em coisas tão fáceis de se pensar. Você consegue, mesmo sendo psicóloga, você consegue chegar numa opinião sobre isso? Porque, olha, é difícil. Olha, eu costumo dizer que não tem solução fácil para problema difícil. Então, assim, quando a gente pensa, né, como você disse, sobre a forma como a gente se organiza, ela tem a ver com, historicamente, né, com a escravização do povo preto. Então, quando a gente pensa, assim, em mudança social, em transformação, a gente precisa ir lá atrás e pensar quais foram os condicionantes que nos formaram enquanto essa sociedade, né, racista, machista, do patriarcado, homofóbica. Então, todos esses condicionantes que às vezes eles aparecem, né, em uma pessoa ou em outra, eles são muito maiores, né, na formação da nossa sociedade. Então, se a gente pensasse num ponto de vista mais amplo, a gente tinha que falar de transformação, de outra sociedade. Nossa, parece utópico. Parece utópico, né? Mas quando a gente pensa em soluções individuais, é mais utópico ainda, né? Então, quando você fala, nossa, a mentalidade, né, dos políticos, a gente precisa pensar como que essa classe foi sendo formada no Brasil, por quem ela é formada e quais são os interesses, né? Quem são os nossos políticos, né? São pessoas da elite, são pessoas com dinheiro e que defendem esses interesses, né? Nossa, mas tem uma pessoa da minha comunidade que foi eleito vereador. De uns anos para cá, esse gargalo foi sendo possibilitado por uma estratégia também, né? Não é à toa que as pessoas vão conseguindo furar esse bloqueio, não é só uma questão de vontade, talvez, né? Então, eu vejo, né, Nego Jé, que não é muito simples a gente responder isso, mas que existe algo grande da formação da nossa sociedade que traz corrupção, né, que traz favorecer interesses de uma minoria e uma maioria fica aí à mercê disso, né? A gente tenta desenvolver um sistema democrático, mas ao mesmo tempo, dentro desse sistema, a democracia, ela não consegue se estabelecer de uma maneira que seja boa para todos e para todas. Então, o que tem a ver com, quando a gente pensa do ponto de vista individual, do político, daquela pessoa que ocupa aquele cargo, a gente não pode descolar isso, né, do social, da cultura, do histórico, e de o porquê essas pessoas lideram e querem ocupar esses cargos, né? Nem sempre tem a ver com o interesse popular de verdade. Na maioria das vezes não tem, né? Não então, tem muito. Essa que é a verdade, Carol, porque eu estava vendo um debate sobre esse auxílio emergencial, na verdade é sobre o FGTS, que a Caixa vinculou por um tempo, que você só pode gastar se você usar o PicPay ou usar as maquininhas das empresas. Então, o que é isso? A gente percebe que é claramente um acordo que está ganhando o diretor da Caixa e seguramente uma boa parte dos políticos, que fazem a pessoa, em vez de poder pegar o seu dinheiro e gastar onde quer, e até mesmo no comércio do bairro, tem que acabar gastando no grande comércio, sempre passando pelos bancos, porque as maquininhas não tem como não passar pelos bancos, porque não pode tocar no seu dinheiro. Ah, mas o dinheiro o governo deu. O governo não deu nada, gente. São impostos de anos e anos. A gente até uma simples bala que você compra tem imposto, então o governo não deu nada. Ele simplesmente, pela primeira vez, eu acho que na história, pegou, porque o Bolsa Família a gente pode dizer que é um programa que serve de exemplo, mas o auxílio emergencial é a primeira vez que o governo disponibiliza um valor até um pouquinho, vamos dizer, considerável, não posso se dizer tanto, mas considerável,
para atender a população rapidamente. E aí começa a vincular o dinheiro da população, que é de impostos que nós pagamos, para ser gasto onde eles querem. Quem está ganhando vantagem nisso? É as grandes empresas, como o PicPay, como a Cielo, como todas essas empresas de maquininha, e os bancos sempre por trás. O povo mesmo acaba gastando o dinheiro deles, só pagando conta, até muitas vezes não consegue nem comprar o seu alimento, porque está vinculado a gasto que o diretor da Caixa disse. Então é bem complicado. Se a gente vê hierarquicamente, portaria é menor que lei. A lei diz que você tem liberdade de gastar o seu dinheiro onde quer. Aí vem uma portaria e te deixa preso. Então, assim, é só para a gente fazer o link de como o Brasil é um país que, enquanto os políticos, os dirigentes dessa nação não parar de enganar a população, situações como comunidades grandes, como a do Jardim São Luís, nunca serão resolvidas. Por quê? Porque não há vontade política. Simone está aí, pegou Covid, uma agente de saúde que está ali cuidando dia a dia da população, pegou numa casa que ela foi fazer um atendimento, um monitoramento, e dificilmente deixaria de pegar, né, Simone? Porque você precisa cuidar das pessoas. Sim. Concorda comigo? Quando você decidiu fazer esse trabalho lindo que você faz, indiferente de ter vírus ou não, você, se não fosse o vírus da Covid, poderia ser outros, porque você poderia ser outro. Aquelas pessoas. Verdade. Então, é verdade. Agora vamos lá. Eu quero só fazer um questionamento que está até um pouquinho fora do que nós iríamos debater hoje, mas a curiosidade é maior. Como está a questão da violência nas residências, você que lida direto com o pessoal? Porque nesse momento está todo mundo preso, né? Assim, como a gente tem um vínculo, né? Por mais que as pessoas estão presas, né? Vamos falar assim, a gente tem um vínculo. Então, eu tenho número de toda a residência minha, eu tenho um número, né? Então, a gente conversa pelo Zap, né? E mesmo assim, não foi suspenso a nossa visita, né? Então, o que foi suspenso foi o nosso entrar na residência. Então, querendo ou não, a gente sabe quando tem alguma coisa, já por causa desse vínculo, né? Principalmente eu, que estou um tempinho grande, as pessoas acabam falando o que está acontecendo, né? Nem todas, na verdade, nem todas. Mas muitas falam. Muitas falam. E me conta uma coisa, Simone, porque o seu trabalho, às vezes, até eu estou aqui pensando no modo de fazer uma pergunta, porque parece que é um trabalho fácil, mas quando você começa a falar, você lida direto com o ser humano. O primeiro atendimento antes de chegar num posto de saúde, no hospital, é do agente de saúde, né, Carol? E mesmo vocês que são psicóloga, vocês já pegam a pessoa normalmente, ela se direciona a vocês. Já no caso da Simone, ela vai até as pessoas. Então se torna uma realidade bem crua, né? Até mais do que a própria psicologia, porque você vai até a pessoa. E isso se torna, vamos dizer assim, um escudo da sociedade, porque você está fazendo o pré-atendimento, você está tentando fazer com que as pessoas não adoeçam, né? Gé. Então, em questão da colega, né? Como o trabalho não está sendo, tipo, no posto, né? Ou, eu não sei qual o local que ela trabalha. Então, assim, eu tive um caso de violência no qual eu fui fazer um monitoramento da Covid e eu fui lá mais ou menos umas 4 vezes, porque a pessoa deu o telefone errado mesmo, porque o marido pediu para dar o telefone errado porque ele já agredia, vamos falar assim. Aí quando foi um belo dia, eu cheguei lá como eu te falei, não é diretamente no portão, né? Então eu notei que o primeiro portão estava aberto, então eu subi a escada. Quando eu cheguei no segundo lance, eu escutei ele pela janela do banheiro, ele falando: eu não quero um pio seu, não quero um pio, fala baixo. Isso. E ele tinha terminado de agredi-la. E aquilo me incomodou.
Aí, o que que eu fiz? Eu fui no outro dia lá e chamei ela para conversar e ele veio atrás. E eu falei, agora no momento, fulano, eu quero falar, né, de um problema nosso mesmo, de mulher mesmo, né? E eu vou pedir só um minutinho para você, se você precisa passar um pouquinho. E quando eu falei isso, o olho dela regalou e encheu de lágrima, e eu entendi tudo, que não era para mim tocar em assunto nenhum. Aí, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com o pai da menina, né? E aí, a gente arrumou um jeitinho do pai entrar no assunto, que na mesma semana a gente solucionou. Mas o que ficou muito preocupante para mim foi o psicológico dela. Então, como as profissionais não estão indo para a área para ajudar a gente, então eu tive que chegar na psicóloga, falar toda a situação, tudo, e aí ela foi e mexeu no prontuário. E o que que ela fez? Ela foi há mais ou menos um ano atrás e ligou e quis falar com o marido dela, falando que tinha um documento dele lá, que era uma guia, no caso, né, que a gente chama de guia, que ele estava precisando de fisioterapia e como que estava, ela queria dar uma olhadinha, né, no pé dele, no calcanho dele, nananã. Enfim, conseguimos fazer com que ele fosse ao posto, né, e ele indo ao posto, a mulher foi depois, em seguida, que foi um combinado nosso, e a psicóloga conseguiu ver ali o tamanho da violência, né, e ela, nossa, ela ajudou muito, muito mesmo. Mas só que foi preciso rodear, né? Um rodeio todo, né? Tudo, na verdade, você, psicóloga, artista, porque você acaba tendo que fazer um teatro. Assim, estou falando assim, mas é para ver olho no olho da situação, que uma pandemia já é uma situação de normalidade, porque acontece isso, a gente sabe que a violência doméstica é uma coisa que está aí diária. Está forte, mas essa pandemia mostrou e aumentou. Então, cara, o que está acontecendo de fato? Você que é psicóloga, tem atendido esses casos online? O que está acontecendo de fato? Isso que a Simone contou, né, só comentando, ressalta o tanto que é importante o trabalho em equipe, né, Simone? O seu olhar, chegar até a família e de trazer essa informação e de ter o prontuário, de fazer o acompanhamento. Então, o quanto o registro e o acompanhamento dos casos, sem a equipe, ele não anda, né? Então, você tem a informação, mas você precisa do conhecimento de outros profissionais para te ajudar também. Não pode agir sozinha. Então, assim, é muito importante a gente ver que em todos os contextos, né, o atendimento em equipe é importante. Agora, eu diria que mais ainda, até para que a equipe se dê esse suporte, né? Porque para você, eu imagino o quanto deva ser desafiador, primeiro ter contraído Covid no seu trabalho, sem saber, depois entrar em contato, né, com esses casos de violência que eu tenho um dado aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fala que no estado de São Paulo, os atendimentos da Polícia Militar de mulheres vítimas de violência aumentou 44,9%. E esses são os dados. Não acredito. Sim, esses são os dados que chegam, né? Que chega até a delegacia. Esse dado, esse caso que a Simone conta, por exemplo, não chega na delegacia, né? Não, porque ela nunca quis abrir um BO e a gente nunca imaginava, por ele ser, né, evangélico, tudo, né? A gente nunca iria imaginar que aquele casal, no caso ele, sereno, sabe? Uma coisa bem perfeita, né? Iria estar agredindo aquela mulher. Então não chega nas autoridades, não. Aí é onde o Afro-Black entra de novo, gente. É igual eu sempre falo. Religião, cada um tem a sua, a fé é muito importante, mas as pessoas precisam parar de mistificar, dizendo que uma religião é certa, a outra é errada. Olha aí, evangélico, você jamais desconfiaria, e batendo na esposa. E se escondem, né, também, né, atrás da religião, né? Sim, entendeu? Porque as pessoas mistificam. A gente sabe que as religiões de matriz africana sofrem muitos ataques. Mas aí está aí a Simone contando para nós um relato que a gente prova para o público em casa entender que a religião é um sentimento que está dentro de si, é uma ancestralidade de si, mas que o ser humano
ele é sempre ser humano. E a religião é só um pedaço dele, porque ele não deixou de ser um monstro mesmo sendo evangélico. Sim. E assim, todas as outras religiões, não estou tacando pedra em nenhuma. Só estou dizendo que um monstro não é formado pela sua religião, e sim por dentro de si, pelo seu caráter. Sim, verdade, o caráter. Aprender a respeitar as outras religiões, cada uma a sua, e não atacar pedra, porque não é a religião que vai definir o ser humano. Ajuda, sim, a você cuidar do seu espírito, mas não define o ser humano. Vamos lá, Simone, mais uma pergunta, porque assim, você está falando, e até a Carol, que é psicóloga, eu acho que está, né, Carol, servindo para a gente estudar, porque eu faço o programa e a gente não... Tem muita coisa que a gente não desconhece, porque eu não estou indo nas casas das pessoas. E esse momento é um momento surreal e que também está trazendo muitas particularidades. E cada programa você vai falando de um assunto, e falar diretamente daquilo que está dentro da casa das pessoas acaba, muitas vezes, te deixando até meio suspenso, né, cara? Amigo, você fica... A gente presenciou e viveu aquilo, se torna até meio mais chocante, ou não, Carol? Claro, o relato da Simone, ele é muito importante. A gente, às vezes, alguns canais de televisão, né, tem dado espaço para profissionais de saúde, mas às vezes até aparece de uma maneira muito romantizada. Não sei se você tem. Quando a gente... Na verdade, herói não existe. Existem pessoas reais que precisam de ter um salário, condições de trabalho adequadas para fazer o seu trabalho. Então, reconhecimento, assim, né? Reconhecimento que não é só palmas, né? Não são só palmas. Isso mesmo. É um pouco mais que isso. Uhum. Então, eu acho que é uma iniciativa muito importante que o programa faz de trazer a Simone, de trazer esse relato, porque é isso que está acontecendo, né? Quando a gente vê, por exemplo, o comércio abrindo, a gente falando sobre voltar à escola, por exemplo, sobre voltar ao normal, né? É um novo normal, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que realmente está acontecendo, né? Uhum. O número de casos ainda é muito alto, o número de mortes é muito alto, ainda que a gente já tenha muitas vacinas, né, em estudo, elas não vão chegar para todo mundo, assim, rapidamente. Rapidamente, então, não. Esse relato concreto, ele é extremamente importante para a gente entender realmente o que está acontecendo. Não, eu dou sempre parabéns para a Rádio Boa Música FM, para o diretor da Rádio Rick. É um programa, eu faço esse programa, mas ele é feito por muitas mais pessoas. Tem a Nair Novaes, que é a patrocinadora, que é a incentivadora, que traz muitas mentes para discutir vários assuntos. Entendeu? Vocês, participantes, Simone, Carol, que já esteve aqui com a gente. Sabe por quê? Porque a gente mostra a realidade do dia a dia do povo preto, do povo que está ali sofrendo, porque, querendo ou não, economicamente, gente, é muito importante quando você economicamente ascende, para você poder tirar algumas questões, e aí entra a questão da comunidade, é uma coisa que tem que ser pensada um dia. Os dirigentes do Brasil, os políticos do Brasil, um dia tem que sentar em cima desse assunto e falar, vamos acabar com as comunidades do Brasil. Porque não que não vá acontecer em classes mais altas, mas fica mais fácil de você chegar até esses casos. Se a gente for falar em vários tipos de violência, as comunidades ela acabam brigando mais violência, porque é mais fácil de esconder várias coisas. Então a gente precisa sentar em cima desse assunto, debruçar todas as cabeças pensantes do Brasil, pegar os recursos, Petrobras, recursos dos impostos, que são muito, não vão atrapalhar nada no crescimento do Brasil, e botar esse projeto de fazer as comunidades se tornar prédios residenciais. Sabe, o meu TCC de fim de ano, eu fiz TCC em cima do direito de laje, que é o direito de pessoa fazer documento da laje. Isso, assim, eu achei surreal isso, porque, você não tem que vender laje nenhuma. A partir do momento que, enquanto é uma família que vai discutir, eu acho que é um fato.
Mas imagina, em cima da tua laje tem um total estranho, que é o que acontece na maioria das casas nas comunidades, acaba se vendendo a laje. Inclusive, eu tenho um irmão, assim, que conhece, que comprou uma casa de baixo e vivia se pegando com o inquilino de cima, porque a mãe dele vendeu a parte de baixo, mas o cara de cima estava no presídio e não aceitava, virou uma confusão tão grande que só faltou morte. Sim, aí eu verdade. falo, como é que o Brasil pode conviver com uma realidade tão triste dessa? Dizer que você tem direito a vender a sua laje, isso é surreal. Não devia existir direito. Você tem direito a ter uma moradia digna. Mas cada um dentro de si. Para mim, é um artigo do Código Civil que devia ser excluído o mais urgente possível. Não devia existir comunidade, não devia existir direito a vender laje, porque o ser humano é um bicho. E cada bicho, quando entra no seu instinto mais natural, você entra em ataque ou em defesa. E aí se torna uma confusão geral. E as comunidades mostram muitas realidades que pode parecer que não, todo mundo quer romantizar. As comunidades é maravilhosas. Não. Tem muitas contradições, muita tristeza, que se a gente for olhar no geral, mas nos prédios de rico também acontece, mas de formas mais leves. A comunidade ainda briga, perigos muito grandes. E eu não estou dizendo perigo de morar lá. Eu digo que consegue esconder muitas contradições sociais. E a gente precisa, com as mentes pensantes do país, para mudar essa realidade triste que aconteceu de um fator, gente, porque eu acho que tudo vai... Por que aconteceu a formação das comunidades? Porque a escravidão aconteceu. A escravidão foi boa? Não. O resultado dela vai ser bom como? O que veio dela vai ser bom como? Então a gente tem que tirar toda a parte triste que a escravidão trouxe para o Brasil. E as comunidades é uma delas. Você vê aqueles morros imensos, cheio de aglomerado de casa, como a Simone acabou de relatar, e eu relato que eu vivi casas, às vezes, com um cômodo, um quartinho, 10 pessoas dividindo um cômodo. Isso não é vida humana. Não é vida humana. Né, Simone? Então... Não, eu fico às vezes meia revoltada, assim, em termos de demanda, né? Por exemplo, vem uma fala lá de cima que o Ministério da Saúde falou que vocês, agentes comunitários de saúde, não é para entrar na residência. Será que essa pessoa lá de cima, no qual tem essa oportunidade teve de vir numa comunidade e ver, igual você está falando, que fulano vendeu a laje e ela foi construindo, e aí ela mora lá em Simão, e que se você for fazer um monitoramento, ela vai... Como que você vai perguntar assim para a pessoa lá de baixo, fulana, você tá com Covid? Fulana, quanto tempo? A mulher tá quase morrendo, ou o homem em cima da cama. Será que essa pessoa que mandou essa ordem lá de cima, ela não tem ideia que a comunidade é um em cima do outro, muitas vezes, e a pessoa não tem, nem tanto o profissional não tem como chegar até o paciente, e o paciente não tem como gritar lá de cima que ele está passando bem, ou que eu estou precisando de socorro. Não, eles só mandam a ordem dizendo, vocês não entram na residência. Como? Não tem nexo. Então, às vezes a demanda, né, no caso que essas autoridades falam que não é para fazer isso, não dá para ser realizado com sucesso, né? E, assim, a negligência acaba vindo até mesmo de nós, agente comunitário de saúde, né? Porque nós vamos acabar mentindo. Você foi na casa? Você viu o paciente? Não vi, né? Não, ele gritou lá de cima aqui, com o dedo, tá tudo bem. E às vezes ele não tá bem. Ele não quer se expor pro vizinho que é ali lado a lado. Ele não quer falar, realmente, peguei Covid. Não, ele não quer que ninguém fique sabendo. A gente tem que saber respeitar, mas eles não pensam nesse todo, né? Eles mandam a ordem e nós estamos lá, né? Acho que a gente falou até isso no início da nossa conversa, nós estamos ali para obedecer, né? Então, é uma triste realidade, Carol. É difícil. Carol, como é tratado o psicológico de uma pessoa que se engana
mesmo estando contaminada, não sei se aconteceu de você tratar assim, mas você pelo menos deve ter debatido com alguém, a pessoa não conseguiu, a pessoa não conseguir, desculpa gente, eu tive um problema aqui, e a pessoa não conseguir, eu me perdi, desculpa, gente. Programa ao vivo acontece muito isso. Eu me perdi no fio da meada, agora eu não consigo. No caso, acho que você quis perguntar para ela, no caso, a pessoa não querer assumir no qual está com Covid, né? E como que ela vai lidar com essa situação, se ela já deparou com isso, né? Com essa situação. Isso, Carol. Uhum. Não só a Covid, né, mas muitos adoecimentos, né, as pessoas, elas têm muita dificuldade, né, para poder assumir o diagnóstico. Às vezes, eu trabalho com crianças com deficiência, e aí a gente percebe que, às vezes, uma mãe, por exemplo, de uma criança com síndrome de Down ou paralisia cerebral, ela tem uma grande dificuldade, né, de aceitar que aquela criança tem uma determinada condição, às vezes que vai limitar em algum sentido. Então, com a Covid, né, a gente percebe que que como a comoção social é muito grande, né, as pessoas estão com muito medo, algumas, né, com muito medo de contrair o vírus. Agora a gente já percebeu um tanto de normalização, mas se a gente pegasse lá no início, as pessoas tinham medo, as pessoas não queriam falar, e é muito complexo isso, mas é como a Simone está colocando, né, como é um vírus muito novo, e a gente não tem tanta informação, e aí eu diria que um dos pontos importantes nesse processo é a informação correta, né, para poder acalmar a pessoa, para que o nível dela de ansiedade ou de medo, ele não fique tão grande, né, porque existe uma linha tênue entre o cuidado e o pavor, o pânico, né, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter, sim, os mecanismos ali para poder se proteger, mas isso não pode nos paralisar, né, se a gente tem um medo, né, que fica grande demais, ele pode paralisar, e a gente precisa ficar olhando, né, para até que ponto eu estou me cuidando, e até que ponto isso não passa a ser algo mais extremo, né. Mas sim, é um diagnóstico que não é muito simples, né, justamente porque a gente não tem ainda todas as informações sobre como é. Então, quando a pessoa recebe, às vezes ela vai experimentar muitos sintomas psicológicos, né, insônia, não é incomum a gente escutar, ansiedade, tudo isso que vem, né, que às vezes não tem a ver diretamente com a Covid, mas tem a ver com todo esse contexto, né, maior que a gente está passando. Então, com certeza, vocês vão me dizer aí o quanto essa mudança de rotina afetou a saúde mental. Afetou o sono, afetou o apetite, afetou a forma como eu me relaciono e trabalho com a minha afetividade, né, com as pessoas que eu gosto. Quem tem, por exemplo, idoso ou pessoas em situação de risco, que estão, né, na população de risco, e ficam muito tempo sem ver esses familiares, né, os idosos, por exemplo, quando a gente pensa nessa população, o quanto eles já estavam sozinhos e muito provavelmente isso se acentua. A gente estava falando um pouco também da violência, né, quando a gente pensa violência contra a criança, violência contra a mulher, violência contra o idoso, o quanto isso também se acentua, né, então, eu sei que você fez uma pergunta específica, mas é porque todo esse contexto é muito importante para a gente poder pensar o tanto que é difícil ficar com a saúde mental resguardada, né? A gente fala até do cuidador também, né? Exatamente. O cuidador, ele fica abalado. Saúde, né, Simone, física e mental, acaba entrando tantos assuntos, porque como a gente vai dizer que uma pessoa está bem ou está mal numa situação tão surreal, e quando a gente entra nos assuntos que a Simone está trazendo, que assuntos de comunidade envolvem tantos outros problemas sociais, se torna uma bomba, não dá nem para se discutir tudo em um programa, porque se torna uma bomba. Você vai falar como de saúde,
que ao mesmo tempo você tem que falar da situação da comunidade, de como está vivendo aquela pessoa, e aí entra vários assuntos. Você pode ver que a gente acabou patinando em tantos assuntos, Carol, porque como cuidar de uma situação de saúde física e mental de uma pessoa num momento desse, quando envolve tantos problemas? Muitos problemas. Sim, até porque para a gente ficar bem, né, a nossa saúde, ela não é só uma questão de escolha, né, a Simone sabe dizer para nós o quanto os condicionantes de saúde, eles são vários, eles têm a ver com a minha moradia, eles têm a ver com se eu tenho saneamento básico, né, todos esses contextos que às vezes a gente acha que está muito distante, né, mas não tem como ficar bem se do lado da minha casa tem uma mulher apanhando, ou se eu sou essa mulher que estou apanhando em casa, né? Não tem como ter saúde nesse contexto. Não tem. Até mesmo em termos de comida, né? Às vezes tem pessoas passando necessidade em termos de comida, né? E a gente não tá vendo. Ela tem vergonha de falar. O homem, principalmente, a gente depara muito com o homem que ele tem vergonha de falar que está passando dificuldade, né? Ele prefere ir para sua cidade, voltar para sua cidade natal, do que ficar dependendo de alguém. Aí é complicado, né? Aí como difícil falar de saúde mental com tantos problemas envolvendo? Ele vai ficar doido. Ele vendo que está faltando leite para o filho, o simples, o arroz e o feijão, o psicológico dele vai ficar muito abalado. A gente pega muito caso assim. Ele prefere fazer uma vaquinha e ir embora. As comunidades é formada por gente de todo quanto é lado do Brasil, né? A gente difícil acha uma comunidade que a maioria é paulista, a maioria... Na verdade, é um amaranhado de gente, um punhado de gente de cada canto do Brasil, que foi para ali, trouxe, depositou suas esperanças, suas angústias, sabe? Tudo ali dentro. Ela saiu do lugar que ela estava, porque lá ela não tinha muita saída financeira. Aí eu vou para São Paulo, porque lá eu vou ter um servicinho melhor, vou conseguir mandar dinheiro para mamãe, papai. Aí quando chega e se depara com uma doença dessa, que pega todo mundo de surpresa, a primeira coisa que ela vai fazer, eu vou voltar para o colo de mamãe e papai, e lá eu me viro como eu estava me virando. É isso aí. É uma triste realidade, infelizmente, quando a gente vai debater. E, olha, semana passada a gente conversou sobre o Dia da Mulher Preta, Latino-Americana e Caribenha. E a gente falou da história da Teresa Bengala, me fugiu da mente agora porque eu estou aqui meio embaranhado com as ideias na cabeça. Mas a gente vê quanto a mulher é guerreira, e quando a gente começa a conversar e ver a realidade do dia a dia, mostra que o Brasil, ele realmente é um nicho de tantas coisas que a gente acaba se perdendo. Como faz para contar ou para se defender nessa sociedade tão agressiva, às vezes? Porque quando a gente fala de comunidade, a sociedade acaba sendo agressiva, porque você está dentro da sociedade, mas está vivendo um mundo à parte. Ou estou errado? Certo. Sim. Carol, fala para mim, estou errado? As comunidades acabam vivendo um mundo à parte? Não, eu acho que não é um mundo à parte, não. A nossa organização social, como você disse, historicamente, ela foi se ajeitando, e aí a gente tem a exclusão social, a gente tem as pessoas que estão à margem, fisicamente, à margem de direitos, à margem de acesso, né? Tem os espaços sociais, eles têm regras, né? Tem espaços que a gente pode acessar e tem espaços que a gente não pode. Isso é pensado, isso é organizado. Então, eu vejo que as comunidades, elas têm um porquê de existirem, ainda hoje. Elas têm um porquê de se organizarem dessa forma. Existem estratégias de governabilidade, né, que às vezes muito mais amplas do que a gente tem acesso, né, mas eu vejo que tudo isso, até que a gente estava comentando mais cedo um pouco sobre alguns contextos específicos, né, falamos do sistema prisional um pouco, né, todos esses lugares, eles têm um sentido maior de existência, eles têm uma função, eles cumprem uma função social. Então, não vejo que vai deixar de existir
tão cedo, tão pouco que estejam à parte. Pelo contrário, eles estão dentro e eles cumprem uma função quando a gente pensa na gestão da vida do povo pobre, do povo preto. É nesses lugares que essas pessoas foram colocadas, e elas permanecerão enquanto a gente continuar nesse modelo de sociedade. Carol, ainda bem que você é psicóloga, porque eu vou falar para você, nós conversamos em tantos assuntos que eu estou até perdido, porque em mim bate uma tristeza real quando eu vejo que parece que não vai mudar. E aí, quando a gente fala de uma pandemia e que atinge uma comunidade, inclusive uma comunidade que eu cresci lá, então eu tenho um carinho especial. E aí você vê que o Brasil parece que não vai ter um jeito, quando deveria, tem dinheiro, tem situação, tanto política e econômica para isso. Quer dizer, política eu não sei, porque os políticos daqui não prestam, mas deveria ter, e aí fica complicado. Rick, eu vou chamar o Rick um pouquinho, porque, né, a gente precisa acalmar a alma. Opa! Fazer com calma. Rick vai querer fazer um pouquinho, ler um pouco de mensagem. Vamos lá. Antes de a gente abrir e encerrar o programa. Sim, sim. Eu quero mandar um abração para Cláudia Silva, que ela escreveu lá no Facebook, no caso do Danilo, de 7 anos, ela colocou. O Fabrício Araújo também mandou um abração aí. A Fernanda de Sorocaba tá mandando um parabéns pro Nego Jé, parabéns pelo programa. O Juan de Aricanduva tá mandando um parabéns pelo programa. Pessoal, mandem perguntas também, se tiverem dúvidas, mandem perguntas que a gente tem o prazer aqui de esclarecer, dentro do possível, claro. Quero agradecer ao pessoal do Rio Grande do Sul, que está parabenizando o programa, né, Nego Jé? É um milagre, né, gente? Tá parabenizando, isso é muito bom. Parabenizando o programa aí. O povo lá ouve a gente, gosta do programa e tem críticas que é normais. Com certeza, fico muito feliz de ter mensagens positivas aqui. E o pessoal está perguntando bastante quando que vai ter o evento da Rádio Boa Música FM. Muitos querem participar. Pessoal, ainda não dá, né? Com essa pandemia fica bem difícil. Quero agradecer o pessoal do Rio de Janeiro, está mandando um abração aí, parabéns, Nego Jé, colocar 2 mulheres negras empoderadas para falar sobre a juventude preta, sobre preconceito, sobre a mulher e sobre as conquistas. Olha que legal, muito legal. Isso. Ipiranga, Zona Sul, graças a Deus cada vez mais está crescendo o público do pessoal do Ipiranga, tá mandando um parabéns pro Nego Jé, parabéns, Nego Jé, venha conhecer a Praça Alfredo José Soares, o Rick conhece a praça, prazer. E venha conhecer aqui para fazer uma gravação com a gente. A Maura Augusta tá assistindo o programa também, inclusive é minha tia. Nego Jé, venha conhecer aqui Ipiranga, Zona Sul. Queremos fazer um debate com você. Muito inteligente o seu programa. Parabéns pela sua atitude. Parabéns, Ana e Simone. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a mensagem de todos vocês. E a todos que estão mandando parabéns, coraçõezinhos, palmas aqui no nosso chat. Fico muito feliz. Muito obrigado. Nego Jé, vamos fazer as considerações finais? Vamos lá, gente. Gente, eu agradeço por aqui, agradeço essa pessoa maravilhosa, Simone, que além de tudo é minha amiga íntima. Eu que agradeço. A gente já fizemos muito, já fizemos churrasco, já fizemos ações sociais junto, já veio aqui uns anos, já morei do lado dela, ela já morou do meu lado, amo de paixão. Carol, que eu acabei de conhecer há um pouco tempo atrás, mas já está comigo aí várias vezes, assim, uma psicóloga, uma menina encantadora. Vou deixar para vocês fazer as considerações finais, agradecer na Rádio Boa Música FM, que me dá essa oportunidade de debater com essas pessoas incríveis, e a Nair Novaes, que é incentivadora do programa, é uma mulher preta forte, vai ser candidata já, está quase confirmada a vereadora, então espero que seja uma mulher preta que vença, espero não, vai vencer e vai lutar para debater exatamente contra essas questões que a gente põe aqui, que é tão forte. E a Simone hoje, não desfazendo da Carol, mas a Carol, acho que ela está junto comigo em dizer que foi forte você conseguir falar com alguém que está ali no primeiro encontro com as pessoas, no primeiro... E eu estou me saindo até um pouquinho, tipo, será que isso acontece? Acontece. E aí, quando a gente ouve relatos igual o da Simone, a gente tem certeza
E aí a gente acaba triste, né, Carol? Porque a gente queria que não acontecesse na realidade. Então, vai meus agradecimentos. Simoni, se despede aí, e depois a Carol. Um grande beijo, público do Afroblack, até sexta que vem. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Peço a vocês, né, fiquem em casa, gente, a situação tá crítica mesmo. É um apelo, né? Eu passei por essa situação, não é fácil, né? Essa doença não veio para fazer cosquinha, na verdade, ela veio para afetar o nosso psicológico mesmo. Muito obrigada, parabéns pelo programa, viu? Carol, parabéns. Que Deus abençoe vocês, viu? E muito obrigada, fica com Deus. Vamos lá, Carol. Gente, eu quero agradecer, foi um prazer imenso. Simone, muito obrigada mais uma vez, você representa aí uma classe que está nos ajudando muito, que infelizmente está sendo prejudicada também, mas ao mesmo tempo a gente agradece demais. Foi muito importante para mim estar aqui com o Nego Jé, estar aqui com o Rick, agradecer imensamente, parabenizar, dizer que a gente está junto aí nessa batalha, e mais uma vez, acho que reforçando, né, o que a Simone disse, é real, a gente precisa ficar em casa, quem puder, a gente precisa continuar se cuidando, porque eu acho que a gente, infelizmente, ainda está longe de vencer, mas é possível que isso aconteça com consciência, com atenção, com cuidado, então quero agradecer bastante e me colocar à disposição sempre. Maravilha. Boa noite, gente. Até a próxima sexta, das 20 às 21 horas. Rádio Boa Música FM, Afroblack. Rick. Valeu, pessoal, e até a próxima. Rádio Boa Música FM, o programa Afroblack. This is your song. Your song. Lonely, 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 lonely. Yeah, she just a lonely, 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 lonely. She just a lonely, lonely, lonely. Yeah. She just a lonely, lonely, lonely. Acting like you been so famous and rich, like you some shit. Like you and your Becky's run shit, like you really have done shit. I don't even wanna know the things you would do for a label. So like Chef D, let's see what you putting on the table. I know. That ain't your booth, that ain't your bottle. Don't even play yourself, you know and I know that having that ass doesn't make you a model. I know. You the type of girl that I call blind.